O canal Aqui Tem História apresenta Marquesa de Santos, a amante do rei. Antes de começar o vídeo, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo a mais um amigo. Agora vamos ao conteúdo. Domitila de Castro Canto e Melo, a amante do rei, que também era conhecida como Marquesa de Santos, ela nasceu em São Paulo, na data de 27 de dezembro de 1797. Domitila era filha de João de Castro Canto e Melo e de Escolástica Bonifácia de Toledo Ribas. Ela foi batizada em 7 de março de 1798 na Igreja Nossa Senhora da Assunção na SEMI São Paulo. Domitila de Castro casou pela primeira vez em 13 de janeiro de 1813, possuindo apenas 15 anos de idade. Ela casou-se com um oficial do 2º Esquadrão do Corpo dos Dragões da cidade de Vila Rica na província de Minas Gerais, o famoso alferes Felício Pinto Coelho de Mendonça. Felício era um homem violento, que a espancava e agredia Domitila por motivos torpes. Na manhã de 6 de março de 1819, uma tragédia, tomado por ciúmes. O seu marido Felício a seguiu e surpreendeu Domitila junto à fonte de Santa Luísa conversando com um primo dela. Ao ver o fato, Felício a esfaqueou por 2 vezes. Uma facada pegou na coxa e a outra em sua barriga. Felício foi preso e levado para Santos, junto ao seu quartel, de onde partiu para o Rio de Janeiro. Domitila só recuperou do ataque no mês seguinte. A vida de Domitila começa a mudar em 29 de agosto de 1822, quando ela conheceu Dom Pedro I. Domitila não foi a única amante de Dom Pedro, mas foi a mais importante e a que mais tempo se relacionou com ele. Durante seu relacionamento com Domitila, Dom Pedro I teve outros casos paralelos, como com a esposa do naturalista francês Aimé Bonpland, Adèle Bonpland. Outra francesa foi a modista Clemence Saisset, com quem teve um filho. Além das francesas, a própria irmã de Domitila, Maria Benedita de Castro Pereira, teve um filho com o imperador, chamado Rodrigo Delfim Pereira. Em 1823, o imperador instalou Domitila na rua Barão de Ubá, no bairro Estácio de Sá. O local foi a primeira residência de Domitila no Rio de Janeiro. Posteriormente, em 1826, recebeu de presente a Casa Amarela, como ficou conhecida sua mansão, no número 293 da atual Avenida Dom Pedro II, perto da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, onde hoje funciona o Museu da Moda Brasileira. Inicialmente no terreno eram 2 chácaras, mas a casa foi projetada em estilo neoclássico a mando de Dom Pedro. As pinturas murais internas são obra de Francisco Pedro do Amaral, os baixos relevos internos e externos por Marque Ferreis e Zéfirin Ferreis. O romance com Dom Pedro I rendeu títulos e riquezas para Domitila e sua família. Em maio de 1823, ela levou sua família para morar no Rio de Janeiro para que pudesse ficar mais próxima do imperador. Esse romance aconteceu durante o primeiro casamento de Dom Pedro, com a austríaca Maria Leopoldina, que registrou em cartas o seu descontentamento com o caso de seu marido. Leopoldina chegou a referir-se a Domitila como a causa de todas as minhas desgraças. Ao longo de 7 anos, Domitila gerou 5 filhos ilegítimos do imperador do Brasil, dos quais um nasceu morto e outros 2 morreram na infância. As 2 filhas de Domitila com Dom Pedro I que conseguiram chegar à idade adulta foram Isabel Maria de Alcântara Brasileia, conhecida como Duquesa de Goiás, e Maria Isabel II de Alcântara Bourbon, conhecida como Condessa de Iguaçu. Em 1825, Domitila tornou-se a Viscondessa de Santos, e em 1826, Marquesa de Santos. Sua família também foi beneficiada, recebendo cargos, posses e muito dinheiro proveniente da boa vontade do imperador. Dom Pedro I não fazia questão nenhuma de esconder o caso extraconjugal que tinha com Domitila, e isso, somado ao rápido enriquecimento dela, fez Domitila acumular inimigos na corte. Ela era tão impopular no Rio de Janeiro que suas propriedades chegaram a ser apedrejadas em determinados momentos, e muitos boatos sobre ela circulavam pela cidade. Devido ao caso com Domitila, o imperador passou a ser cada vez mais rude e viu com Dona Maria Leopoldina, deixando ela com pouco dinheiro, proibindo-a de deixar o palácio e a forçou ter a presença de Domitila como sua dama de companhia. Enquanto isso, a amante aproveitou a oportunidade para avançar seus interesses e também os de sua família e amigos. Aqueles que desejavam favores ou a promoção de projetos cada vez mais ignoravam os canais legais e normais, ao invés disso procurando Domitila por ajuda. A relação de Domitila com Dom Pedro I começou a ruir após a morte de Dona Maria Leopoldina. Dom Pedro I percebeu a diferença da amante para Maria Leopoldina. A imperatriz era uma mulher popular, honesta e amava o Brasil e o marido sem esperar nada em troca. O imperador passou a sentir muitas saudades de Dona Leopoldina.
Nem mesmo sua obsessão por Domitila conseguiu fazê-lo superar seu sentimento de perda e arrependimento. Um dia a amante encontrou Dom Pedro chorando no chão abraçado a um retrato de Maria Leopoldina. O imperador afirmava ter visto o fantasma de Dona Leopoldina e ela estaria infeliz. A vida de Domitila muda novamente em 1829. Dom Pedro I decidiu casar-se novamente. E sua fama anterior como mau marido e mau imperador tornou difícil a realização desse segundo matrimônio. Domitila acabou sendo afastada do imperador exatamente por isto. Ele queria contrair um segundo casamento. A segunda esposa de Dom Pedro I foi Dona Amélia de Luxemburgo. Domitila então retornou para São Paulo e adquiriu o solar da Marquesa, residência dela no centro da cidade. Lá ela realizou inúmeras exposições de arte e organizou saraus e bailes. O solar da Marquesa foi adquirido em 1834 e no ano anterior, ela iniciou um novo relacionamento. O novo companheiro de Domitila era um militar chamado Rafael Tobias de Aguiar. Ela se casou com ele em 1842 e teve 6 filhos ao todo. Os seus filhos se chamavam Rafael, João, Gertrudes, Antônio, Brasílico e Heitor. Em 1857 Rafael Tobias de Aguiar faleceu. Nos últimos anos de vida de Domitila, ela ficou conhecida como uma senhora generosa que doava dinheiro para pessoas necessitadas, como estudantes. Ela faleceu em 3 de novembro de 1867. Domitila usou do seu relacionamento com Dom Pedro para se beneficiar das bondades do poder, já o imperador traiu sua esposa e o povo brasileiro. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal. Achou esse conteúdo interessante? Compartilhe e deixe o seu comentário sobre o assunto. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparecem em sua tela e até breve. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.